Bom dia, tudo bem? Mais uma live nossa aqui, de sempre, live 34. E hoje o tema vai ser um pedido até de uma seguidora neta, que ela pediu pra gente falar sobre quando parar o tratamento de quimioterapia, enfim, tratamento num paciente com metástase. Então vamos esperar o pessoal entrando aqui e daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre esse tema, um tema muito interessante. Quando que a gente para? Será que é ruim parar a quimio durante a metástase, mesmo que tenha respondido, né? Então vamos explicar para vocês. Só esperando o pessoal chegar. Hoje o tempo ruim, bem nublado, não é aquele climazinho que anima, né? Mas a gente segue aqui, sofrendo com um pouquinho de frio, né? E é isso, vamos só esperar o pessoal chegar, tá? A Janice entrou, bom dia. Bom dia, Janice. Bom dia, vovô. Modo de vida. Bom dia. Nazaré, bom dia. Tudo bem? Bom, acho que já dá pelo horário já dá para começar. Bom, e hoje a gente vai falar, então, o tema quando parar o tratamento no paciente com metástase. Né? Então, a gente sempre pensa o quê? Paciente com metástase é aquele paciente que fica fazendo químio e a gente repete a químio. Repete os exames de imagem, né, principalmente, mas os exames de sangue, mas os de imagem que mostram mais, então a gente repete eles lá de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, periodicamente, e a gente vê uma resposta, né? E vamos, logicamente, né, se não estiver respondendo, aí é outra situação, mas vamos supor que o paciente está respondendo. Então, se está respondendo ali, o tumor está diminuindo. Quando a gente fala respondendo, quer dizer que o tumor está diminuindo. Só que aí você já está 6 meses fazendo químio. E aí, o que você faz? Né? Primeiro, tem uma situação, tem esquemas de quimioterapia que eles são com tempo definido. Né? Então, por exemplo, tem esquemas que você vai, vou fazer 6 ciclos de quimioterapia e vamos parar. Você faz só 6 ciclos. Aí a pessoa pergunta, doutor, mas está funcionando, vamos fazer só 6 ciclos? Porque primeiro que tem os estudos, né? Tem estudos que fazem tratamento em pacientes com metástase que são só 6 ciclos. A gente não sabe se acrescentar mais 6 ciclos pode dar mais resultado. Da mesma forma, alguns desses esquemas que fazem só 6 ciclos, por exemplo, eles são muito tóxicos. Então você não se estende por mais de 6 ciclos, você só faz 6 ciclos, ganha aquela resposta que ganhou e para o tratamento. O tumor vai diminuir, mas vai demorar para voltar a crescer. Porque os estudos foram assim com 6 meses, a gente sabe que até 6 meses tem resultado. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro situação, quando você para porque tem que parar, porque é assim que foi feita a investigação toda do resultado daquele tratamento. Agora tem esquemas que você pode fazer por tempo indeterminado. E aí, normalmente, as recomendações são assim: você fazer a quimioterapia até a progressão ou a toxicidade. Para quem está entrando aqui, eu estou falando sobre interrupção de tratamento no paciente com metástase. Então, fala assim, fazer o tratamento até a progressão ou a toxicidade, ou seja, se você repetir os exames e o tumor não crescer, estiver diminuindo ainda, e não estiver tendo efeito colateral,
Você vai seguindo o tratamento, vai seguindo o tratamento. Então, uma primeira situação é o quê? Se a pessoa tiver com efeito colateral. Ah, o tumor está respondendo, mas a pessoa está muito mal. O tumor está respondendo, mas está com muita mucosite, feridas na boca, os braços doendo, ou então tá respondendo, mas a imunidade está ficando muito ruim, está tendo infecção, está tendo que atrasar a químio, está sendo muito trabalhoso para a pessoa. Então, nessa situação, você interrompe a químio, lógico. Mas nessas são situações mais claras, né? Mais fácil da gente poder entender e pensar em parar. Mas existem algumas situações que a gente também pensa em mudar a químio. Uma delas é um negócio chamado descalonamento. O que é isso? Descalonar é diminuir. Então você vai estar diminuindo a intensidade da quimioterapia. Mas isso a gente não pode fazer de cabeça, né? Ah, qualquer químio eu vou chegar lá e vou diminuir no tratamento. A gente faz de acordo com estudos também. Tem estudos que pegam lá a pessoa fazendo o tratamento de quimioterapia e quando responde, elas, por exemplo, esquemas com 2 drogas passam a ter uma droga só, ou esquemas com 3 drogas passam a ter 2 drogas só. Você diminui, você tira aquela droga que causa mais efeito colateral e você continua com um esquema mais leve, né? Isso é muito comum no câncer de cólon, por exemplo, quando está tendo uma boa resposta, a gente pode tirar uma das químios e manter com as outras. Mas você pode fazer isso em alguns outros tumores também, não são todos os tumores, tá? Quando eu falo de forma genérica aqui, eu estou falando só de forma genérica, mas não serve para todos os tumores. Então você pode fazer esse descalonamento, que é como se você for fazer um tratamento de manutenção. Você vai manter o tratamento, porém mais leve, mas ainda mantendo a eficácia de diminuir ou manter o tumor sob controle. Tá? Então esse é o descalonamento, essa é uma situação. A pessoa está muito bem e pode reduzir ali o tratamento. Outro conceito dentro da oncologia é o feriado de quimioterapia. Ou seja, você dá um descanso. Você dá um descanso para a pessoa. Você pode, em determinadas situações, você quando está respondendo muito bem ao tratamento, você pode pensar em parar a quimio e continuar acompanhando. Isso, Nazaré, é como se fosse desmamando a químio, mas mantendo ainda para manter o tratamento. Outra situação dessa do feriado de químio, né? Intervalo de químio, é você parar a químio, parar o tratamento, seja o que for, nem sempre é só químio. A gente faz muito isso também com câncer de próstata, com hormônio, mas na próstata, no câncer de próstata, no mama não. Mas a gente para os hormônios e aí o tumor fica controlado por bastante tempo. Depois ele volta a crescer. Aí a gente volta com o tratamento e ele volta a funcionar. Então existe essa possibilidade com alguns tratamentos da gente dar esse intervalo, porque vamos supor que você para de fazer o tratamento e a pessoa fica 1 ano sem o tumor voltar a crescer. É um tempo que a pessoa ficou sem tratamento, ficou bem, né? Ficou mais tranquila. E aí depois a gente volta. Só que nem todo tumor, quando a gente para e volta, ele volta respondendo. Então é um risco que tem que ser pensado de acordo com o tipo do tumor, tá? E uma outra situação é quando você tem ali efeitos colaterais, né? Quando a pessoa está tendo efeitos colaterais, você pode pensar em dar um intervalo de químio para ela poder se recuperar dos efeitos colaterais e voltar a fazer a químio também. Por exemplo, nessa pandemia, teve pacientes com metástase que estavam respondendo muito bem ao tratamento, que eu preferi suspender o tratamento para a pessoa tomar a vacina, para poder a vacina ter a possibilidade de ser mais eficaz, né, sem estar com a imunidade alterada, porque tomar a vacina com a imunidade alterada pode ser que seja ruim em termos de eficácia da vacina. Depois a pessoa voltou ao tratamento, quando já tinha um tempo lá da imunização. Então são situações que você pode pensar em parar, não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é poder continuar. E tem alguns cânceres que você tá permitido parar, porque você não tem essa perda da eficácia do tratamento. Tá? Agora, respondendo aqui a Nazaré, risco e benefício são muito tóxicos esses remédios, né? Nem sempre, isso é um mito de que toda quimioterapia é tóxica demais, né? Não é. Tem químio que é super tranquilo de fazer e você pode ir fazendo direto. Tem tratamentos para metastáticos que não são químio, são hormônio, por exemplo.
né? Como eu falei no câncer de próstata, você faz o tratamento hormonal que normalmente não tem muito efeito colateral. Mas a pessoa tem que ir lá fazer injeção, então você pode suspender por um tempo, né, para o corpo voltar ao normal ali. Nem sempre tratamento para metastático é tão agressivo assim, né? Por exemplo, tem pacientes com 3 anos fazendo quimioterapia e super bem, tranquilo, sem problema nenhum. E sem se queixar. Porque uma coisa é a gente também levar em conta também o desejo do paciente, né? Vamos supor que a pessoa... aqui, não é tão comum aqui no Rio, mas vamos supor no interior. Eu demoro 2 horas para ir fazer a quimioterapia, eu não aguento mais esse transtorno. E está respondendo, o tratamento está muito bom e eu queria descansar. Pode pensar isso? Pode. Porque a gente tem que pensar na qualidade de vida, não só pensar no resultado, no tumor. A gente tem que pensar também no indivíduo, na pessoa que está fazendo o tratamento, né? Então, aquela pessoa tá sendo confortável para ela, está fazendo bem. Porque se ela fazer o tratamento não estiver fazendo bem psicologicamente ou fisicamente, mas em termos de cansaço, de estresse, também a gente tem que pensar nisso. E talvez pensar de uma forma de aliviar esse problema dela. Não é só tratar o tumor, tem que tratar a pessoa, né? Isso que dentro da oncologia integrativa, nas consultas, a gente sempre preza, né? Então, pensar no indivíduo que está recebendo o tratamento. E nos efeitos colaterais, não só tóxicos, mas nos outros efeitos colaterais, psicológicos, sociais, né? Emocionais. Isso também são efeitos colaterais, né? Relacionamentos e tal, tudo isso. E tem uma situação também que são pacientes, uma outra situação interessante, que são pacientes refratários ao tratamento. Então, imagina um paciente que está fazendo a químio e o tumor não está mais respondendo. E aí? A gente tem que parar a químio ou não? Né? Normalmente tem que parar a químio. Mas mesmo que ele esteja muito bem, está muito bem de saúde, assim, o corpo está bem, está tranquilo, mas o tumor está crescendo. E aí, o que a gente faz? Troca a quimioterapia ou dá um intervalo para ou para de fazer a quimio, né? Então, muitas vezes, dependendo também desse aspecto psicológico, desse aspecto, né, como que a pessoa está se sentindo, às vezes pela idade da pessoa, às vezes a gente pode parar um pouquinho. A pessoa está muito bem e o tumor cresceu. Mas às vezes ele cresceu um pouco, não cresceu muito, no sentido de estar dando efeito, de estar dando sintoma. A pessoa está muito bem. Então, será que a gente tem que emendar uma químio na outra? Né? Só porque o tumor cresceu? Teoricamente, sim. Né? Por conta de tentar tratar o tumor. Mas, lembrando novamente, tem que tentar tratar a pessoa. Né? Ela está cansada de fazer químio. Será que ela gostaria de um intervalo de químio? Vai interferir no resultado do tratamento? Talvez, porque o tumor pode crescer. Mas será que ele vai crescer muito rápido? Será que ele vai crescer devagar? Será que não dá para dar um descanso para a pessoa ir viajar? Para ver a família longe? Ou quer fazer uma viagem dos sonhos? Né? Pode dar esse tempo para ela voltar e depois continuar o tratamento com outro esquema de quimioterapia. Então, esses aspectos também devem ser pensados nesse tipo de pacientes que não estão mais respondendo ao tratamento. Né? Então, são várias situações, né, essas que eu falei agora, que são situações que a gente pode pensar assim, em parar o tratamento no paciente que está fazendo quimioterapia, né, com metástase. Mesmo quando está respondendo ou quando não está respondendo. Né? Então, isso tudo tem que ser pensado e avaliado. Certo? Esse assunto não é um assunto muito longo, mas é um assunto um pouco reflexivo também, mas é técnico também, né? Porque todo mundo pode pensar, mas então eu posso parar o meu? Não, gente, não é assim. O ideal, o melhor dos mundos seria, sempre que estiver respondendo o tratamento, estiver funcionando, continuar. É sempre assim. Tanto que tem aquela situação que eu falei para vocês do descalonamento, que é tipo de desmame, né? Que falaram aí que a gente pode tentar diminuir a intensidade do tratamento. Diminuir a dose do tratamento é uma opção? Normalmente não. Diminuir assim a dose da quimioterapia. O que a gente faz às vezes é tirar uma medicação e continuar com a outra na dose cheia, tá?
Porque aí você garante que está fazendo um tratamento um pouco mais na dose ideal, né? Só que com menos de uma droga e não com 2 ou 3 drogas. Mas é isso, assim, eu acho que é um tema que ninguém nunca tinha perguntado. E aí a neta perguntou, ela não está aí hoje, ela deve assistir depois dessa live. Tá? E é isso, se tem alguém que vem fazendo muito tempo já um tratamento de quimioterapia, mas se tiver tudo bem, pode continuar a quimio, né? Vai tranquilo. Mas se tiver, talvez, não estando muito efeito colateral, um pouco de saco cheio, ou sei lá, está tendo algum problema, pergunta para o seu médico, para o seu oncologista, se existe a possibilidade de diminuir o tratamento ou então parar o tratamento, né? Nem sempre é o ideal, mas às vezes é possível. E, como eu falei no início, tem tratamentos que você para, porque não tem estudos mostrando que você deve continuar ele. Então você para e depois, qualquer coisa, você volta a fazer o tratamento. Certo, pessoal? Hoje é um tema mais curto. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem aí também sobre esse tema. Algum comentário também, né? Podem falar. É um tema interessante mesmo, né? Quase nunca foi falado aqui, né? Gente, cada um é cada um, cada caso é um caso. Só o paciente e o médico podem decidir. Pois é, eu tenho recebido ultimamente muita mensagem no Instagram de pessoas passando o seu caso e querendo uma pergunta, uma resposta, né? E é difícil, né? A gente primeiro não deve fazer isso, né? O médico responder, dar uma orientação de um caso específico só por uma mensagem, né? A gente tem que entender, conhecer o paciente, saber o caso todo. E dentro da visão da oncologia integrativa que eu faço, a gente conhece o paciente muito mais a fundo do que conhecer a doença, né? A oncologia convencional, você conhece a doença da pessoa. Na oncologia integrativa, a gente conhece o paciente, então a gente sabe de tudo da vida do paciente, entende as suas emoções, os seus hábitos, entende a sua doença, sabe os tratamentos que já fez, sabe os tratamentos convencionais que já fez, sabe os tratamentos convencionais que precisa fazer, os tratamentos complementares que tem possibilidade de fazer, porque conhece o paciente como um todo, né? E às vezes numa mensagem assim do Instagram a gente não consegue saber e responder. Então a pessoa tem que, normalmente uma consulta, né? Eu faço consultas online, então às vezes a gente tem feito isso em consultas online também, para tentar entender, 2 horas de consulta para poder entender a pessoa, né? Não é numa mensagem que a gente vai poder fazer. Mas a gente consegue, às vezes, responder dicas pontuais, perguntas pontuais, assim, uma coisa mais genérica, uma orientação mais genérica, a gente sempre faz. Mas o importante é individualizar. Então, hoje em dia, a gente quer uma medicina cada vez mais individualizada, personalizada para o paciente, né? Para resolver os seus problemas, as suas dores. A gente precisa entender a história toda por completo para dar uma dica, né? Uma recomendação mais correta, né? Não é por cima, assim, sabendo por cima do caso. Bom, Nazaré, conhecer como um todo, Janice, solução. As pessoas têm essa sede, né? As pessoas têm uma sede de uma solução rápida e curta, né? Eu tenho câncer, o que eu faço? Mas é difícil, né? A Neta entrou aí agora, Neta. Eu falei sobre a sua pergunta, tá? Depois você assiste a live gravada sobre interrupção de tratamento. Mesmo diminuindo o tumor, é importante fazer todas as sessões. No caso, na 4ª já diminuiu praticamente todo o tumor da mama, mas ainda tem 11 sessões. Sim, pois é. Eu falei essa história também nos casos de cânceres metastáticos. Nos casos de cânceres que ainda estão localizados, que você faz a quimio antes da cirurgia ou depois da cirurgia, aí é bem definido que o tratamento é tantas sessões, né? Depende do tratamento, são tantas sessões, são 6, são 10, são 11, são 12, são 4, e aí nesses casos dos cânceres iniciais, que você está tentando aquela cura ali, né? Esse tratamento tem que ser o mais forte possível e o mais completo possível, sem redução de dose, sem atraso, sem nada. Então esse é o mais certinho que tem que seguir, né? O metastático, você pode ter essa flexibilidade aí de interrupção, né?
Depois você assiste, Neto, tá? Depois você assiste, vai ficar gravada. Vai ficar gravada lá no YouTube ou no Instagram, tá bom? É isso, gente. Se tiver mais algum comentário, pode mandando aí. Enquanto eu dou os lembretes de sempre, segunda, quarta e sexta, 6h30 da manhã, certo? Vocês podem entrar aí no Instagram, 6h30, 6h35, a gente tem nossas lives diárias, quase diárias, né? E as lives ficam salvas no IGTV, aqui, né? E no YouTube, a gente joga pro YouTube lá, então entrem lá no canal, Dr. Vitor Magalhães, e assistam lá também, deixem seus comentários lá também, se inscrevam no canal lá também, tá? Temas para as lives, me ajudem com temas para as lives, posso responder perguntas igual da Neta. Então, manda mensagem nas caixinhas que eu boto lá no Stories, manda mensagem no Direct, podem mandar mensagem também embaixo aqui nos comentários do vídeo, depois que ficar salvo também. E é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado desse tema, um tema interessante, né? Que é um tema da nossa prática diária, mas a gente não fala, as pessoas não têm muita pergunta, tá? Que bom, Babi, que bom você assistir a live. Você chega, cada dia que você vai fazer aqui, você chega com mais informação, né? Então, ajuda a divulgar o canal, tá? Ajuda a divulgar o canal aqui e o canal no Instagram também, do YouTube, né? Vai chegar essa informação aí de qualidade para mais e mais pessoas, né? Que precisam de uma orientação correta, né? De uma informação correta, em vez de ficar assistindo muitas coisas aí pelo Instagram, pela internet, pesquisando besteira, tá? Então é isso. Tô indo lá, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Tem muita gente entrando aqui ainda, mas a live vai ficar salva, tá? Falei sobre quando interromper o tratamento de quimioterapia. Quando que a gente pode interromper, quando que é bom interromper, como, em que situações, principalmente no paciente metastático, tá? Então, quem quiser entrar, quem tiver entrado agora, assista a live e é isso, gente. Obrigado. Beijo.